Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olá, muito boa noite. O seu Farol Político já está no ar aqui pela tela da sua TV Sol. É logo no início do programa que eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Nós estamos ao vivo através dos nossos canais de TV por assinatura, que você pode acompanhar toda a programação da TV Sol aqui em Patos, na região, parte da Paraíba e também do Nordeste, através desses canais de TV por assinatura. Além disso, estamos nas redes sociais, no canal, lá no YouTube da TV Sol, na página no Facebook, também da TV Sol, tem o nosso perfil ainda no Instagram, @TVSolPatos, é assim que você encontra todas as nossas redes sociais. Convidar você também para interagir com a gente, deixar sua opinião sobre os assuntos que vamos abordar hoje aqui e também fazer a pergunta para a nossa convidada desta edição. E falando nela, ela está voltando ao nosso programa, é isso mesmo. Uma mulher vereadora, atual presidente da Câmara de Patos e que no último domingo se filiou ao Republicanos. Estou falando da vereadora Tide Eduardo. Tide, você esteve aqui há exatamente, mais ou menos, né, 1 ano. E a gente volta para fazer esse bate-papo. Boa noite, é um prazer recebê-la novamente aqui. Boa noite a todos, boa noite, é um prazer participar mais uma vez do Farol Político. Com imensa satisfação de estar aqui presente. E realmente estamos aí de volta ao seu programa, que é um imenso prazer. Muito bem, vamos falar desse assunto que é o que está quentinho, sua filiação ao Republicanos. Como é que aconteceu esse trabalho para terminar nessa decisão de se filiar ao Republicanos, partido que também tem o prefeito Nabu Vanderlei, o deputado Hugo Mota, inclusive, que é o presidente estadual da legenda? Exatamente. Como todos sabem, eu sou base do governo, Nabu Vanderlei. Desde o início da nossa gestão, eu sou base, votei em Nabu, fui eleita com os partidos já todos agregados, né, para elegermos Nabu. E esse trabalho ele foi continuando no dia a dia. Chegou a campanha de deputado, votamos em Hugo Mota, para o nosso deputado federal, votamos também em Francisca Mota, ou seja, abrangemos todos os candidatos que a gestão apoiava naquela legislatura. E o nosso deputado Hugo Mota nos convidava a vir fazer parte do Republicano. Como também o nosso senador Efraim Filho nos convidava também para nós compormos
o grupo do União Brasil. Ainda chegamos até a fazer reunião, alguns vereadores, outros amigos foram convidados, mas diante de tudo isso, nós decidimos, nós, como eu digo, um grupo, Marcos Eduardo também nesse grupo, nós decidimos entrarmos no Republicano, aceitar o convite do nosso deputado Hugo Mota para compor o Republicanos, e isso, assim, eu creio que foi a melhor decisão, uma vez que o Republicano é um dos maiores partidos do país, e diferentemente dos outros, né, o nosso Republicano, ele aí está a cada dia aumentando, crescendo a sua base, e o nosso presidente, o deputado Hugo Mota, aí tem feito por merecer tornar fortalecido o Republicano. Então, no último domingo, nós tivemos a festa das filiações, né, onde hoje a bancada do Republicano na Câmara é composta por 7 vereadores. Então, o Republicano tinha 4 vereadores e agora nós somos 7. Com a minha chegada, do vereador Décio e do vereador Ferrer, que também compõem o Republicano. Então, isso mostra a grandeza do Republicano. E sim, graças a Deus, o nosso grupo está montado, já está com os 18 pré-candidatos a vereadores, e o nosso prefeito Nabuco, que está indo aí para a reeleição. Então, o nosso Republicano está prontos, só aguardando realmente a época das convenções. Tidi, só para lembrar que você disputou a última eleição pelo PSL, e aí o PSL foi fundido com o DEM, né, o Democratas, isso, que formaram o União Brasil, por isso surgiu esse convite aí do senador, né, para você permanecer na legenda e isso, formar o grupo. Formar o grupo, porque o nosso senador, Efraim Filho, se tu te lembrar aí, ele foi apoiado por Hugo Mota, sim, Nabor Vanderlei, ou seja, assim, é uma união que ainda continua do mesmo jeito. Um partido que está na base do governo exatamente, de Patos, né? O partido está na base, então o nosso senador Efraim Filho, ele nos convidava para que a gente formasse o grupo. Porém, assim, foi uma decisão que nós realmente migrar para o Republicano. Além do mais, aqui, o Republicano aqui já tem o seu grupo, já tem sua formação, já tem... Então, assim, para o nosso, até para a nossa comodidade, né, de não ter tanto trabalho de formar grupo, permanecer esse grupo unido, e, ou seja, então, nós já entramos num grupo que já é grande. Então, só diminuiu, assim, na verdade, o nosso trabalho como formação do grupo, sim, mas o nosso trabalho continua firme e forte dentro do Republicano. E aqui em Patos, quem é que tem feito essas articulações? Você citou aqui, eu entendo que, pelo menos a você, foi o deputado Hugo Mota, né? Isso. A nível municipal, quem tem feito esses convites, feito as articulações, coordenado o partido, tem sido o próprio deputado Hugo Mota? Não. No nosso município, o nosso presidente do partido é o nosso prefeito, Nabor Vanderlei. Então, a palavra maior dentro do município hoje é o prefeito Nabor. Ele convida, ele até pode nos perguntar quem você acha que daria certo, compor o grupo e tudo mais. Que isso aí é um diálogo do dia a dia, né, entre os partidos. Mas, assim, quem realmente no município montou o grupo, os pré-candidatos, foi o nosso prefeito. Bem, e que grupo, né, que o prefeito Nabor Vanderlei montou? Você me falava fortíssimo. Que quase que dobrou a bancada, né? Eram sim, 4, agora são 7. Somos 7. Como é que vai ficar esta eleição deste ano para esses vereadores? O Republicanos vai conseguir eleger esses mesmos 7, na sua visão? Se Deus quiser, o Republicano ele vai ter uma grande bancada dentro da Casa Legislativa. Já é de... Aí, para todas as pessoas que gostam desse mundo político, né, os analistas, eles sabem que o Republicano, ele com certeza terá a maior bancada novamente. Até semana passada, o Republicano tinha 4. E os 4, nenhum outro partido tinha. Apenas o Republicano tinha 4. E hoje nós somos 7. Porém, o Republicano vem fortíssimo. Se você tiver uma breve análise dentro do grupo do Republicano, você vai ver que os pré-candidatos são realmente pessoas que têm trabalho, pessoas que têm história, né, de Patos. Então, lá é um grupo extremamente forte. E algumas pessoas até dizem assim, mas você tinha coragem de entrar no Republicano? Mas nós temos que entrar e ter essa coragem, porque é um grupo grande, um grupo que trabalha.
dentro do Republicanos não se escuta falar, nem cogitar nada de pessoas laranjas, que se deu esse termo, laranja. Então, é realmente um grupo extremamente forte. E nós vamos fazer de tudo para que esse grupo continue assim, unido, forte, e que quem ganha é o nosso município. Com certeza faremos uma grande bancada dentro da Câmara. Você acha que tem condição de conseguir eleger os 7? Nós vamos lutar por mais. Mais de 7? Sim, é isso o nosso ideal. Nós vamos lutar por mais. Então, cada um dos 18 pré-candidatos que conseguir trazer mais votos para o nosso partido, ele se fortalece. Então, é assim que nós 18 vamos trabalhar. Nós não somos adversário um dos outros, não. Nós não somos adversários, porque republicano é republicano. Cada voto que eu conseguir, que o outro colega conseguir, vai somar para todos. Então, assim, é assim que a gente tem esse trabalho de união, de fortalecimento do grupo. Então, o que a gente conseguir de trazer de voto para o republicano, eu lhe garanto que nós vamos trazer. Agora, o partido com tantos nomes bons, porque a gente vê que desses 7 que hoje são vereadores, são candidatos, né, futuros candidatos, que ainda não Sim. são, que têm potencial para ultrapassar a casa dos 1.000 votos. Por exemplo, você é um desses nomes, né, que vai ultrapassar facilmente aí essa casa dos 1.000 votos. Agora, tem outros candidatos também, parte deles que nem mandato tem, que são candidatos que têm potencial ali de 500, 700, 800 votos também. E aí vai ficar difícil a briga desses com os que chegarem lá a ultrapassar 1.000 votos. Diante disso, quero perguntar se o Republicanos Municipal já conversou com vocês, pré-candidatos, a possibilidade de fazer um revezamento, porque o Republicanos tem feito lá na Assembleia Legislativa esse revezamento. A nível municipal, essa ideia também pode acontecer aqui na cidade? Esse é uma pergunta bem pertinente. Realmente, o Republicano tem feito isso na Assembleia Legislativa. Hoje mesmo, a nossa deputada Francisca Mota deu vez a uma nova deputada para assumir. Minha conterrânea, inclusive, Leonice Lopes. Eu tive o prazer de conhecê-la, né? Mas, assim, realmente o Republicano ele tem esse olhar, tem esse diferencial. Como também alguns dos vereadores que hoje são vereadores eleitos, eles também têm pretensão de alguns até assumir secretarias do município, dar vez a outras pessoas. Então, tudo isso dentro do Republicano, ele é pensado e ele é trabalhado. Então, assim, o que mostra a grandeza do partido. Então, se a nível estadual já está fazendo, provavelmente municipal também nós faremos. E você vê com bons olhos esse revezamento, dar oportunidade a outros? Vejo com bons olhos, porque ninguém consegue chegar sozinho. É um grupo, então cada voto dentro do Republicano é somado para todo mundo, certo? Porque eu tenho certeza que ninguém no Republicano ficará de fora do governo. Isso é algo assim notório, todo mundo sabe disso, que quem tiver o êxito de ser eleito vai para a Câmara, quem também desejar assumir uma secretaria irá assumir, certo? Então, assim, eu vejo isso muito positivo, a união do Republicano. E é realmente uma chapa forte, muito forte, onde todo mundo lá tem serviço prestado. Isso é tão bom, isso é tão importante. No nosso evento, todas as pessoas que foram apresentadas, a gente via o semblante das pessoas que estavam presentes. Era aplaudido, eram pessoas assim que foram muito bem-vindos no nosso grupo. E eu que me sinto feliz de estar chegando no grupo agora, né? Algumas pessoas até diziam, mas como é, Tilaudis? Eu estou chegando agora, né? Assim, eu sou base do governo, mas Republicanos eu realmente só sou a parte desde domingo, que aí sim, a nossa Casa Legislativa, hoje o nosso painel vai estar lá, 7 republicanos. Isso é uma honra para a gente. Tide Eduardo vem para brigar, no bom sentido, com Ítalo Gomes, a cabeça dessa chapa. O nosso amigo Ítalo, na verdade, nós vamos somar. Eu digo isso a Ítalo, o que o importante é a gente conseguir voto e somar. Ítalo, eu tenho certeza assim, que Ítalo é forte, muito forte, Nadir, Salles Júnior, Ferrer, nosso amigo Décio, né? É importante, Perla, que veio para somar, Jonathan Kaique,
Peteca, tinha Lúcia Mota, então, Damião da ST Trans, Galeguinho, quem mais? Fatinha Bocão, nossa amiga Fatinha Bocão, que tem história em Patos, né? Então, assim, nós tivemos um grupo muito formado, muito pensado. Então, nosso presidente do Republicano, Nabu Vanderlei, ele realmente pensou, analisou e convidou as pessoas certas para vir para o nosso grupo. Alguns outros vereadores também foram convidados, porém, alguns achou melhor não entrar no Republicano, que a gente respeita também a decisão, mas que quem compôs hoje o Republicano foi muito bem-vindo. Ô, Tide, agora a gente que fica de olho nos bastidores, e a gente estava comentando isso até antes do programa começar, que alguns vereadores já com mandato e outras pessoas que têm essa pretensão de ser candidato neste ano encontram dificuldade justamente para encontrar um partido formado e que dê a possibilidade dele disputar o pleito. Isso acontece de fato, e você com certeza tem ciência disso, né, já que está no meio político, e por que acontece? Quais são os principais motivos na sua visão? Para formar os grupos? Sim. Assim, para formar os grupos, a gente primeiramente tem que saber se identifica com aquele grupo, com aquele partido, quem as pessoas que estão lá no partido, se a gente está realmente à vontade dentro daquele grupo. Sim. Então, assim, tudo isso tem essa análise. Os grupos é montado basicamente nisso. Quem é que realmente dá certo, quem é que vai somar naquele grupo, ou quem é que vai apenas para completar. Então, assim, você tem que ver o seu ideal, o seu projeto político. Você quer realmente disputar, você quer crescer, você quer... Se você ouvir no dia a dia, não, eu não vou aceitar fulano porque fulano é grande. Você já ouviu essa história? Sim. Fulano é grande? Então, assim, muitas vezes... Você já passou por isso? Não vou aceitar Tide aqui no grupo porque Tide é grande. Já passei por isso, assim, as pessoas se montaram, assim, o que se chama de... Não, eu vou fazer um partido onde só tem pequeno. Mas ninguém é pequeno. Ninguém é pequeno. Quantas pessoas que estão candidatas a primeira vez que nunca disputaram, né? Está aí na primeira vez. Então, numa campanha eleitoral não tem grande nem pequeno. Tem o trabalho de cada um. Assim, então, assim, e nós vereadores, a gente passa por isso, de muitos grupos não quererem as pessoas que estão formando o grupo. Não, eu não vou aceitar vereador, porque ele já tem mandato. Então, assim, nós vereadores sofremos com isso. Da rejeição de outros grupos, de não querer um vereador de mandato, e achar que o grupo vai trabalhar em prol só daquela pessoa que já está no mandato. E, na verdade, o grupo ele trabalha de uma forma todo e qualquer voto que vá para o partido é do grupo, não é de uma pessoa única. E nós, vereadores, a gente sofre com isso. Muitos partidos não aceitam um vereador de mandato. Então, por isso que, assim, eu quis ir para o Republicano. Eu disse assim, é um partido que eu me identifico, eu sou base do governo. Então, é algo que eu já vivo no dia a dia. Então, isso assim, foi muito positivo para mim. E hoje eu vejo colegas vereadores ainda na Câmara que não tem um grupo formado ainda. Ainda tem vereadores sem partido hoje? Sim, ainda tem vereadores que não decidiram realmente para onde irem. E eu vejo assim, a preocupação de cada um também. São decisões importantes que definem o nosso futuro. Onde somar, onde ir para determinado grupo, que é para somar, para ser realmente reeleito. E se o partido formar determinado grupo e o determinado grupo depois ver que não foi uma boa decisão aceitar fulano, eles mesmos começam a ficar desanimados, não querem ir mais para a campanha. Ou seja, o próprio grupo ele começa a se esfacelar. E isso é muito ruim. Então, por isso essa preocupação tão grande de com quem compôs o grupo. É mais difícil hoje para o vereador com mandato encontrar grupo, ele sendo da oposição ou da situação, ou não tem essa história? Não tem essa história. Vereador é vereador. Então, assim, o vereador de mandato, ele tem sofrido com isso. Os grupos tem grupo que se forma diariamente, assim, ano a ano,
o grupo vai se montando, vai se organizando e diz, não, nós não aceitamos nenhum vereador aqui do mandato. E assim, fazer como eu choro, fecha a porta e não entra. Então, assim, os vereadores de mandato, eles têm essa dificuldade. Por isso que se junta vários vereadores e forma um grupo, porque ele não encontrou espaço em outros partidos. Agora eu quero saber como é que Tide Eduardo vem para esta campanha de 2024. Está confiante que será uma boa campanha? Se Deus quiser. Campanha é campanha, cada campanha é única. Ela é de uma maneira totalmente diferente. Mas, assim, eu tenho confiado no meu trabalho, que eu venho fazendo. Não é um trabalho que a gente está só apenas na campanha, é um trabalho no dia a dia, sabe? Assim, na verdade, quando eu cheguei aqui até... E aí, os trabalhos? Na verdade, a campanha eleitoral, ela só acelera mais o trabalho, né? Isso acelera mais que a minha pessoa como vereadora, eu trabalho no dia a dia. Pode ser qualquer dia, sábado, domingo, feriado, eu estou ali sempre na procura para manter o meu trabalho, que principalmente vê a questão do outro ser humano, que quando precisa de mim, quantos dias que eu estou em casa e eu vou ler os projetos. É importante você saber o que você vai votar, é importante você saber o que você está ali na pauta, entendeu? Então, na Câmara, sempre que os projetos chegam, no dia seguinte, todos nós vereadores recebemos projetos através de e-mail e através do grupo do WhatsApp, que eu mesmo administro, para que todos saibam que projeto está ali. Então, muitas vezes, eu estou em casa e vou ler os projetos, eu quero saber o que está ali nos projetos, para que a gente tenha o máximo de conhecimento do que votar, o que nós estamos fazendo de bem para o nosso município. Então, os projetos, eles são de todos, tanto do executivo quanto do legislativo. Então, é importante a gente saber até o que o próprio colega está ali no projeto dele, para a gente poder apoiar, para a gente poder até dar uma ideia. Fulano, tal artigo do seu projeto, você deveria dar uma modificada nele. Então, assim, isso é união do parlamento. Então, é importante todo mundo saber qual projeto está sendo votado. Mas isso eu tenho isso como uma das coisas diárias, como também a lei orgânica e o regimento. É algo que eu gosto muito de ler. E cada vez que eu leio algo novo, a gente aprende. Como também a Bíblia. É algo que eu gosto de ler. Gosto de ler, principalmente pela manhã, eu gosto de ouvir o Evangelho do dia. Eu tenho amigos que me mandam todo dia. Todo santo dia me manda o Evangelho do dia. Isso é, assim, um alimento diário que nós temos no nosso café da manhã. É sentar para tomar o café e eu ligo lá para ouvir o Evangelho do dia. Então, isso é tão gratificante. Isso tem dias que, dependendo dos seus problemas, o Evangelho lhe dá a resposta logo cedo. Qual o caminho a seguir? Isso é algo assim que eu tenho em mim, de ouvir, de aprender, que eu gosto muito de conhecimento. Eu acho que isso é algo que eu tenho ainda como professora. O conhecimento, para mim, é algo que eu preciso dele. Isso, assim, isso tem me ajudado muito. Entendi. Agora, a questão da visibilidade que ser presidente da Câmara dá, na sua visão, acaba contribuindo para a campanha eleitoral? Também. Porque eu sou uma presidente muito presente. Dificilmente eu não estou na sessão. Tem que acontecer algo, ou eu estou, né, assim, Larissa? Ou eu estou em alguma missão da Câmara, ou tem que ser uma coisa muito importante para que eu não vá à sessão. Mas eu creio que durante o ano eu não vou, 2, 3 sessões. No máximo não vou. Então, assim, eu sei de tudo que se passa na Câmara. É algo, assim, que eu amo. Eu amo a Câmara, eu amo tudo que tem lá. Então, assim, é algo que eu me identifico. E como presidente, a gente tem esse olhar amplo de estar, assim, diante do que está acontecendo, do que eu me preocupo, até mesmo quando um vereador falta, eles sempre justificam. E eu sempre pergunto, você está bem? Porque os vereadores de Patos, eles não têm hábito de faltar às sessões.
Quando eles faltam, algo aconteceu. Ou ele está doente, ou alguém da família dele está doente, ou ele tinha um compromisso que não podia faltar. Mas eu vou lhe dizer, até diante de tudo, mesmo naquele dia que ele justifica a sua ausência, ele ainda não pergunta, tem projeto importante para ser votado? Se tiver, eu ainda dou um jeito de ir. Isso acontece assim no dia a dia de nós parlamentares, que a gente não passa para isso, né? Mas assim, é algo que mostra assim, a responsabilidade. Nós tivemos há poucos dias uma sessão que não deu quórum. Então, assim, Perfeito. Isso assim foi algo inédito. Quando eu abri o sistema, nós não tínhamos quórum para abrir. E assim, para mim foi até um constrangimento fechar a sessão. E após a sessão, acho que uns 30 minutos depois, estava quase a Câmara inteira. Chegou, mas eu não podia reabrir. Não podia reabrir, porque o regimento é a lei orgânica que fala 18 horas. E quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu sou pontual. Não gosto de chegar atrasada, não gosto, porque isso mostra respeito ao colega. Até onde você chegar. Você foi convidado, então você chega antes. Isso assim, eu tenho isso bem marcado na minha vida. Só explicando para o pessoal de casa, né, que quórum é a quantidade mínima de vereadores presentes para isso. começar a sessão, né? Na nossa Casa Legislativa, o quórum é 6 vereadores têm que estar presentes para me abrir a sessão. E aí foi na última terça, né? Terça da semana passada. Na semana passada. Nós não tínhamos 6 em plenário. Nós tínhamos 5. E como nós não podemos abrir com 5, então, infelizmente, nós tivemos que fechar a pauta do dia, porque não tinha quórum suficiente para abrirmos. Aí, minutos depois, chegou mais o vereador. Eu creio que uns 30 minutos depois, porque, assim, creio que alguém confiou. Não, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque a sessão vai dando andamento. Só que, assim, só chegou 5. Como não falta, vai estar todo mundo lá, só eu. Né? Como nós não temos o hábito de faltar, mas, assim, com 30 minutos depois, creio que estavam quase todos. Caramba. Mas eu não podia mais abrir, entendeu? Eu não podia mais, porque o horário já tinha. Então, assim, se quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu cumpro o regimento. 6 é para abrir a sessão e 9 é o número mínimo de vereadores para votar todo e qualquer projeto, certo? Mesmo um projeto de maioria simples, são 9 votos. Aliás, 9 votos são maioria absoluta. E o mínimo para ser votado tem que ter 9 vereadores na sessão. Como nós temos também maioria absoluta, 2/3, são 12 votos. 12 votos para aprovar. Não é que tenha 12 votos. Um título de cidadão, por exemplo. Alguém diz assim, fulano recebeu um título de cidadão. Sim, 12 vereadores, no mínimo, disse sim àquele título. Então, assim, a questão do quórum tem toda essa logística. 6 para abrir, 9 para ser votado, e tem maioria absoluta, e tem 2/3. Essa situação da sessão não ter sido iniciada por não ter quórum, né? Acaba que nas redes sociais gera aquela repercussão negativa, né? Os vereadores não foram e tal. Mas isso se tratou, você já frisou aqui, de um caso isolado, né? Sim, caso isolado. Eu não tenho conhecimento de outra sessão que não tenha sido aberta por falta de quórum. Né? Dificilmente os vereadores faltam, dificilmente. E quando falta, a gente justifica. Mas eu tenho certeza, assim, que as sessões, geralmente, estamos nos 17, 15. Nunca nós temos, assim, um mínimo. Por exemplo, 6 vereadores só para abrir, não. Muitas vezes a gente abre com 8, 9, e quando a gente menos espera, está com todo mundo. Está lá presente. Vou fazer um breve intervalo comercial e na volta eu vou querer saber da presidente Tide se ela vai sentir falta da presidência da Câmara quando finalizar essa gestão dela. Porque ela já está há um bom tempo, né, Tide? Desde 2019. Desde 2019 como presidente. Pode ainda uma reeleição? Porque é outro mandato. Permite? É outro mandato. É porque é outro mandato, verdade. Olha, então já tem outra pergunta, rapaz. Já tem outra pergunta, saber se ela vai disputar novamente a presidência, caso ela consiga a reeleição. Não saia daí que o Farol Político volta já já.
Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. A Semana do Consumidor Mix Mateus é a rota certa para o lucro. Vem! Arroz Kiko Laguna, 1 kg, 4,99. Feijão carioca Clebon, 1 kg, 6,99. Biscoito creme cracker rancheiro, 300 gramas, 2,99. Papel higiênico familiar Supreme, 12 unidades, 9,49. Tá imbatível! Sabonete Albany, 85 gramas, 1,29. Os menores preços estão na Semana do Consumidor Mix Mateus. Combater o mosquito da dengue é papel de todos. Não deixe ele se criar na sua casa. Limpe o quintal e jardim. Tampe a caixa d'água. Não deixe juntar água em objetos e vasos de plantas. O cuidado também vale para quem mora em apartamento. Tire todas as suas dúvidas pelo Alô Saúde Dengue. 0800 281 6591. Vamos juntos derrotar o mosquito. Governo da Paraíba. O seu Farol Político está de volta aqui pela tela da sua TV Sol, hoje recebendo a presidente da Câmara Municipal de Patos, a vereadora Tide Eduardo. Convido você a acompanhar o nosso programa através dos nossos canais de TV por assinatura, que estão aparecendo aqui na parte de baixo da sua tela, e também pelas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV Sol. Aproveite, deixe seu comentário e faça também a sua pergunta aqui para a vereadora Tide. E falando nisso, Tide, eu deixei algumas perguntas lá no finalzinho do primeiro bloco, né? Eu pensei que ia fazer uma, terminou aparecendo mais de uma, né? No caso, o regimento não vai vetar uma possível candidatura à eleição sua novamente à presidência da casa, porque já é um outro mandato, não é isso? Outra legislatura. Exatamente. 2025 já inicia outra legislatura, certo? Então, assim, é tudo novamente novo, certo? Novos vereadores, nova legislatura. Então, é um novo período. E aí, eu ia perguntar se você ia sentir saudades, né, da presidência da Câmara. Mas aí eu vou adiantar a pergunta. Você já pretende novamente concorrer ao cargo novamente de presidente? Na verdade, a gente tem que primeiramente ser eleita. Não é assim? A gente não pode dizer, eu vou ser candidata a presidente, não. Primeiramente, vamos pedir a Deus e o povo de Patos que realmente nos dê a oportunidade de continuar o trabalho. Uma vez sendo eleita, aí sim a gente pode pensar nessa conjuntura de ser presidente novamente. Mas aí tudo vai depender da eleição. Então, que primeiro essa nossa eleição seja uma eleição assim, muito de trabalho, mas também de vitória. Então, é uma eleição dentro de outra eleição. Então, primeiramente, para chegar na segunda, tem que passar na primeira. E até porque essa primeira eleição, né, muita coisa pode mudar, inclusive, né, os seus colegas e Meus tal. Meus colegas, exatamente. E a questão uma eleição é uma eleição. Então, toda eleição, se vocês fizerem uma pesquisa, sempre tem novidades. Não é assim? Alguém que não estava nem cogitado para ser eleito, foi eleito. Sempre tem surpresas. Sempre tem surpresas. Então, assim, primeiramente, eu costumo dizer, vamos para a nossa campanha de vereadora. Né? Se Deus quiser, a gente conseguindo êxito, aí sim, a gente pode pensar numa nova legislatura como presidente, mas primeiro tem que passar na grande, essa sim. E agora, você não continuando como presidente da casa na próxima legislatura, tenho certeza que vai sentir falta, né? É verdade, quando você é gestora, tem todo esse contexto do dia a dia, né? Todos os dias eu vou na Câmara, todos os dias, que tem a sessão ou não. Às vezes alguém pode pensar, mas ela é presidente só para presidir a sessão? Não. A presidente, ela é a gestora da casa. Então, tudo passa por a gente, tudo. Até
uma simples torneira, digamos assim, que deu problema, o diretor, presidente, uma torneira está com vazamento. Então, assim, tudo passa por a gente, tudo. É servidor, é assessor do vereador, a própria pauta do dia, ou seja, todo o andamento da Casa Legislativa, são os pagamentos que são feitos, então os fornecedores, os servidores, então tudo passa pelo presidente. A mesa diretora, ela tem essa função de gestão, certo? Então, nós temos Emmanuel como primeiro secretário e Marco César como segundo secretário. Então, eles também têm todo esse papel de fortalecer a nossa mesa. Graças a Deus, assim, nós temos trabalhado durante todo esse tempo e são realmente vereadores que somam. Isso é tão importante, a gente ter união. Nós temos situação e oposição à gestão e não a nós vereadores. Então, essa legislatura, graças a Deus, ela não tem o desgaste que a minha outra legislatura passada como vereadora teve. Além do mais, nós estamos num novo momento no município. Então, isso reflete também dentro da Casa Legislativa. Então, por isso que a gente vê que grande número de vereadores, eles vão retornar à Câmara. Porque a própria legislatura mostra essa união, esse trabalho, esse positivo dessa legislatura. Isso é tão importante, isso mostra a união entre nós e também a gestão do município. Agora, essa legislatura também teve algumas polêmicas, né? Mas isso assim, nós estamos numa casa de diálogo, né? Então, assim, isso é importante ter também. Então, se fosse só aquela sessão, bem, sem nenhum movimento, não, mas nós temos vereadores, assim, se você olhar, nós 17 somos muito diferentes um do outro. Uns mais calmos, mais agitados, uns que trabalham mais na saúde, outros no mundo animal, ou seja, nós somos bem diversos. Então, assim, os nossos comportamentos também. Isso é algo, assim, que a gente respeita e tem que ser respeitado e tem que ser valorizado. Cada um tem o seu mundo, a sua maneira de trabalhar. Mas, assim, como um todo, é uma legislatura muito positiva. Graças a Deus, assim, eu vejo assim muito positiva. Nós contribuímos muito para o município hoje. Está um município organizado, um município que tem seus problemas, que todo mundo tem problemas. Nossa casa tem problema. Por mais que a gente tente mantê-la organizada, mas quando a gente menos espera, tem muita coisa para fazer. Imagina um município, né? Mas, assim, eu destaco no nosso município a saúde, a educação. Foi algo, assim, que deu passos largos. Graças a Deus, assim, eu vejo a educação de Patos com os olhos, assim, de felicidade. Em ver as creches hoje, muitas delas têm horário integral. Uma mãe, ela deixa o aluno na creche, a criança na creche, sabendo que ela é muito bem cuidada. A mãe não precisa levar nada de material de higiene, de nada. A criança tem tudo lá. Alimentação de qualidade, do mesmo jeito a saúde. Muitas coisas melhoraram no nosso município, muitas, sabe? Quando a legislatura passada, eu lembro, quantas UBS nós não tínhamos interditadas? Não é isso que... Ou seja, se a porta de entrada do SUS não está funcionando, imagina o resto. Então, eu lembro que nós não tínhamos acesso sequer a um raio-x. Então, assim, se nós olharmos o antes e o depois, muita coisa melhorou, mas a Câmara contribuiu para isso. Quando nós votamos projetos importantes, que chegam na nossa Casa Legislativa, projetos do Executivo, do Legislativo, então, assim, é importante nós darmos essa contribuição ao município. E, graças a Deus, muita coisa melhorou e, com certeza, assim, muitas ainda virão. Né? Isso é importante. E essa legislatura de vereadores, eles contribuíram com isso. E cada vez que um vereador reclama de determinada situação no seu bairro, ou em determinado bairro, é porque ele quer a melhoria do município. E às vezes as pessoas dizem assim, mas fulano estava fazendo isso. Não, mas é um papel do vereador. Ele está ali para realmente reclamar. Dizer, olha, a rua está precisando fazer isso. Esse é o papel da oposição. E nós, como situação,
base, nós não precisamos ir até a tribuna. Nós vamos direto ao secretário, nós vamos direto à equipe que faz e pede. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver cada lado. Não é obrigado nós da base colocarmos 20, 30 requerimentos para consertar uma galeria em tal rua. Não, nós temos esse acesso de ligar para o secretário. Secretário, tal rua está assim. Ligarmos para aquele... nós temos o número que já o cidadão tem direito de ligar e dizer, olha, tal rua está com isso. Porque nós precisamos também do apoio da sociedade. Já imaginou se a sociedade não disser que tal rua está com galeria, está com buraco? Nós não vamos saber de imediato. Até que um de nós passarmos lá e ver. Então, assim, esse canal, sociedade, município, vereadores, é importante. Que, na verdade, todos nós só queremos que as coisas caminhem. E caminhem direito. Então, assim, eu tenho esse olhar de... Não acho errado um vereador reclamar. Porque tal galeria está estourada, ou tal buraco, isso e aquilo. Não, acho correto. É a função nossa. E agora é uma Câmara também muito produtiva na questão de apresentação de requerimentos, né, projetos de lei. Lembra algum número de um ano, de algum mês? Eu sei que tem sessão que já só um vereador apresentou mais de 100, né? Esse ano nós começamos a nossa primeira sessão. Teve 220 requerimentos. É muita coisa. 220. Aí você diz assim, mas presidente, por que 220? Porque nós temos o nosso protocolo, que nós também protocolamos virtual. Nós produzimos através dos nossos e-mails, nós fazemos o requerimento, já manda direto para o protocolo, nós fazemos projeto, manda direto para o protocolo. Então, não é obrigado que o vereador vá lá protocolar. Ele pode mandar pelo e-mail também. Então, assim, se você olhar os requerimentos, tem muitos de janeiro, tem muitos do início de fevereiro. Mas, assim, quando foi a primeira sessão, eu até ri com Emmanuel, porque Emmanuel é o nosso primeiro secretário, é ele que faz a leitura. Então, Emmanuel leu tanto projeto, tanto requerimento, que pediu ajuda a Marco César. Porque realmente era muita matéria, muita. E, diferentemente, se você prestar atenção na sessão, sempre tem requerimentos, projetos. Toda sessão ela é muito dinâmica. Tem sempre o que se votar e o que se discutir. E a tribuna da casa também ela é usada diariamente. Todas as sessões estão lá. Vereadores, alguns elogiando determinados programas e tudo mais, outros reivindicando melhorias. E assim é a nossa casa, uma casa bem movimentada, que realmente tem assunto. Essa quantidade de proposituras apresentadas, você citou, por exemplo, numa sessão, cerca de 200, né? É um exagero ou é necessário? Na verdade, assim, esses 200, eu resumiria em menos. Por exemplo, se determinada rua está faltando aqueles contêineres de lixo, né, que se bota. Então, assim, um requerimento só, eu colocaria diversas ruas nele. Mas, assim, depende do assessor, depende do vereador. Eles colocam uma rua em cada requerimento. Então, assim, aí vai dando aquele alto número. Mas eu mesmo, pessoalmente, eu colocaria várias ruas num requerimento só. Que vai para o mesmo secretário. Entendeu? Então, assim, muitas vezes acontece isso. Um concerto na rua tal, um container, uma galeria numa rua tal. Então, assim, isso aí vai acumulando e vai dando, assim, realmente esses 220. Mas no dia a dia são 20, 30 requerimentos solicitados. Não chega a esses 200 e tanto, não. Deixa eu lembrar um pouquinho do passado. Quando a nossa cidade, Patos, eu digo nossa, né? Apesar de não ser natural de Patos, nossa. Mas eu já me sinto patoense, Viveu momentos difíceis politicamente, né? Após o afastamento do então prefeito Dinaldinho, e aí houve uma sucessão de renúncias, e você fez parte desse projeto, porque foi justamente aí, né, que você chegou à presidência da casa pela primeira vez. Como é que foi esse momento, nesse seu contato, presidente da Câmara Municipal de Patos, com os prefeitos em exercício, e até um pouquinho antes,
né, que na verdade você já foi com prefeitos em exercício, né, quando Salles Júnior assumiu interinamente. Como é que foi esse seu contato com Salles Júnior, com o Ivanes, esse momento político da cidade? Foi um momento assim difícil. Também nós tínhamos ainda de tudo a pandemia. Exato. Né? A pandemia chegou assim para nos apavorar diante de tudo que estava acontecendo. Realmente, quando eu assumi como interino, foi Salles para a prefeitura, depois Salles retorna e foi todo aquele movimento de quem elegeríamos presidente da Câmara para assumir o executivo. E lembro muito assim do movimento que teve grande. E Ivanes foi para a prefeitura. Deixa eu interromper aqui. Você não, em algum momento, pensou em ser a candidata a presidente para assumir a prefeitura ou não? Na verdade, eu ainda fui candidata, mas não que eu quisesse. Naquele momento, assim, eu não tinha interesse em ser. Mas os próprios vereadores, não, coloca teu nome. Eu lembro que alguns, não, coloca teu nome, aí depois tu tira. Porque eu disse assim, não, eu não quero, eu quero permanecer aqui, de presidente. Aí, não, coloca, aí depois a gente vê. Só que a campanha ficou muito forte. Muito, muito forte. Que chegou momentos, minutos antes da eleição, e ela estava indefinida. Ficou acirrada. Né? Ficou indefinida. E eu lembro que quando eu cheguei na Câmara, para essa eleição, não tinha nem como entrar, de tanta gente. Nos corredores, era muita gente, muita gente. E aquilo assim, dizia, meu Deus, como vai ser isso? Né? Quando você chegou na sessão, você já tinha renunciado à sua candidatura, né? Não, já tinha, mas eu tinha protocolado e eu não tinha falado para ninguém. Porque assim, quando eu não queria, primeiramente eu não queria ter feito naquele momento a minha candidatura. Aí os vereadores, não, vamos fazer só para a gente ver assim como é que vai fazer, tudo bem. Só que depois eles não aceitavam que eu tirasse. Só que Ivanes já vinha falando comigo isso bem tempo antes. Acho que quando Salles Bonifácio era prefeito, Ivanes já dizia a mim, eu não vou ser mais candidata a vereador, eu quero ser prefeito. E Ivanes, como ele já tinha 5 legislaturas como vereador, ele me dizia isso muito. Então, assim, e ele me procurou, foi uma semana muito intensa. E Ivanes me procurava, Tide, me apoie. Tide, eu quero ser prefeito. E isso, assim, começou a assim, me perturbar emocionalmente. Porque uma que eu não queria de início ser candidata, aí depois fui. Aí os vereadores não queriam que eu tirasse meu nome. E Ivanes me pedindo para ser eleito. Então, assim, foi algo assim difícil aquela situação. E nós chegamos a um ponto, e eu pedi aos vereadores, vamos votar em Ivanes, ele deseja tanto ser candidato. Era algo assim que a gente não entende como foi aquilo, que Ivanes assumiu como prefeito e não conseguiu sair do mandato. Quando Ivanes foi acometido da Covid, entrou em coma, e ele não viu o prefeito Nabu assumir. Ivanes estava entubado na posse de Nabu. Era algo assim que ninguém entende como foi aquilo. Sabe, às vezes eu me questiono e me pergunto, Ivanes tinha aquela missão de prefeito? Parece que era uma coisa do destino do mesmo, destino, né? Era de ser prefeito, ou era naquele momento? Porque tinha depois, que ser aquele momento, era como se fosse assim, tem que ser agora, se não for agora ele não vai ser mais. Então assim, era algo que ele me pedia, assim. Foi uma semana assim, que Ivanes me ligava, manhã, tarde e noite, ele me encontrava e me pedia, deixa eu ser prefeito, deixa eu ser prefeito. Aquilo assim, mexeu comigo com aquilo, aquela vontade que ele tinha de ser prefeito. E a imprensa, eu lembro que foi algo assim tão contagiante, que a imprensa fez todo aquele movimento e a cidade se voltou para aquela eleição, uma eleição interna dentro da Câmara. E eu quero aqui agradecer, diante de todos, ao Coronel Campos, que ele foi até a Câmara, ele e o Tenente Coronel Helder nessa época era do 3º Batalhão, e Campos do CPR-2.
e foram perguntar se eu precisava de ajuda de segurança na Câmara. E assim, eu fiquei assim, agradecida até hoje, por eles ter se preocupado com a segurança da Câmara. E realmente, quando eu cheguei na Câmara, meu Deus, eu não tinha como você entrar. Tanta gente que tinha. E assim, diante de tudo, dentro da Câmara, a ordem da presidente, a polícia não tem força de polícia dentro. Então, foi algo que eu precisei deles para organizar a Câmara. Realmente assim, e graças a Deus as coisas fluiu. Até hoje o vereador Décio diz, a primeira vez que eu vim na Câmara, a presidente mandou eu sair. Eu disse assim, Décio, não foi que eu mandei você sair, você chegou tarde. Porque só ficou dentro da Câmara quem estava sentado. Então, se você chegou tarde, e quando você chegou não tinha mais vaga. Foi isso. Até hoje ele brinca e diz isso a mim. Mas realmente assim, isso faz parte da história de Patos. Né? Foi algo, não foi uma coisa positiva, mas graças a Deus hoje nós estamos muito bem. E esse contato, assim, Tide, dos prefeitos interinos, né, de Bonifácio, passando por Salles, depois vindo Ivanes, com a Câmara Municipal, porque todos eles saíram com essa, ou pregando essa imagem negativa da Câmara naquele momento, né? Sim. Como é que foi esse contato? Até porque na carta renúncia nunca foram diretos, mas eles insinuavam ali uma certa contribuição da Câmara de Patos para todo aquele conflito e aquelas renúncias. Na verdade, a Câmara não teve isso. O que aconteceu com a Câmara foi o seguinte, os prefeitos não tinham diálogo conosco. Eles achavam que eles, sentando na cadeira de prefeito, eles governariam. As coisas não funcionam assim. Um prefeito que ele faz uma redoma de vidro e não tem acesso a ninguém, fica muito difícil governar. Então, os prefeitos, eles tiveram isso. Em dizer, não, a Câmara está desgastada, eu não quero contato com eles, isso e aquilo. Mas cada vez ficou difícil. Eu mesmo fui uma das tal que eu conversei com o Salles Júnior e disse, Salles, o que você precisar da Câmara, nós estamos prontos para lhe ajudar. E, assim, Salles, ele também não quis ajuda da Câmara. Eu digo isso a ele. Eu ofereci ajuda, lembro eu num evento que nós fomos no 15 dias que Salles tinha assumido, no Instituto São José, eu, a vereadora Lucinha na época, Fatinha Bocão, nós fomos lá e Salles chorou na frente do público. Não entendi até hoje o porquê Salles chorou. E eu disse assim, Salles, nós estamos para lhe ajudar, para lhe apoiar. E eu creio que ele, quando assumiu a prefeitura, ele viu o tamanho da responsabilidade como prefeito, naquele momento tão difícil. E para fazer como você já, para o destino, quando o Ivanes assumiu, começou com pouco tempo a pandemia. E Ivanes, como médico, ele tinha um novo olhar. Entendeu? Então, eu via isso também. Quantas vezes eu vi Ivanes de máscara, com aquela... Uma viseira, né? Um chapéu. Luvas. Exato. Ele, como médico, eu dizia isso. Ivanes, você como médico, eu acho que não tinha, nesse momento, uma pessoa para saber guiar a saúde de Patos. Porque uma pandemia foi algo que ninguém esperava um momento daquele. Você já tinha visto falar em epidemia. Agora, pandemia foi algo surreal. Quando eu lembro que os governos avisavam, tal dia vai fechar tudo. Não foi assim, Jefferson? Sim. Eu lembro que quando a primeira vez que fechou... Inclusive que você teve que fechar a Câmara, Tive né? que fechar a Câmara. Mas nós ficamos trabalhando de forma online. Vocês lembram que a gente fazia as sessões de forma online. Os vereadores participavam de forma online. Era algo muito difícil. Mas, assim, depois, assim, aos poucos, todo mundo foi se adaptando e os projetos foram dando fluidez, os requerimentos. Então, a gente foi se reinventando como trabalhar na pandemia. Os servidores em home office,
também. Então, assim, foi tudo muito novo. E cada vez que fechava as portas, fechava o comércio, fechava as escolas, ou seja, foi um momento muito difícil para todo mundo. Esse contato com o Ivanes, já prefeito interino, também foi igualmente assim com o Salles, difícil? Ivanes, ele foi mais fácil. Porém, com minha pessoa, outros vereadores questionavam que ele não recebia. Entendeu? Então, assim, com a minha pessoa, eu tinha acesso a Ivanes. E outros não tinham. Não sei se esse outro não tinha. É se eles foram e ele não recebeu, ou depois eles deixaram de ir por algum motivo. Mas, assim, também não era fácil. Ivanes também tinha um comportamento difícil. Mas com a minha pessoa, assim, eu sempre me dei bem com ele. Então, assim, aos poucos as coisas começaram a funcionar. Né? Lembro que nós tivemos projetos tão difíceis. Quem não lembra do Código Tributário? Não é isso? Sim. Que a Câmara revogou e o município ficou sem código. Você se lembra disso, Jefferson? Sim, era tudo muito difícil. Eu estava lá, inclusive. Não é isso? Quando o código foi aprovado, se chamava o Código da Maldade. Quando o código foi reprovado, aí ficou. E agora os tributos vai ser cobrado como? Se não tem mais o código. Então, assim, foi uma coisa assim de você pensar, meu Deus, como aconteceu isso? Literalmente foi uma bagunça, né? Como aconteceu isso, é verdade. E aí, graças a Deus, assim, chegou nova campanha, Nabô assumiu, Nabô já tinha experiência, já tinha 2 mandatos como prefeito, então, assim, ele já tinha toda aquela experiência como prefeito, e naquele momento, Patos clamava para o Nabô, que Nabô viesse assumir a prefeitura, já que ele tinha tanta experiência e foi um governo dele muito bom. É tanto que, graças a Deus, as coisas começaram a funcionar. Então, assim, Deus me livre do município passar mais nem a metade do que passou. Graças a Deus, as coisas melhoraram muito. E por isso, você acredita que Nabô hoje tem um projeto de reeleição? Eu não vou dizer mais fácil, porque eu não sei se tem campanha fácil, né? Mas mais viável. Eu digo isso a ele. Eu digo, Nabô, a sua campanha é uma campanha certa, você é eleito. Aí ele fica rindo. Dá corte aí, viu? O presidente da Câmara crava a reeleição do prefeito Nabô. Sim, eu digo isso a ele sempre. Nabô, você será reeleito e com uma margem muito grande. Eu digo isso porque eu tenho acompanhado no dia a dia. Eu tenho convivência com as pessoas na rua, eu converso com as pessoas, eu vou em todos os locais. Poderá ser a maior margem da história de Patos? Eu acho que sim. Porque onde você anda, o povo fala bem dele. Eu costumo dizer que as pessoas na rua é o termômetro de uma campanha eleitoral. Quando as pessoas falam bem de um presidente, quando as pessoas falam bem de um governador, do prefeito, de vereador, quando se anda na rua, alguém sempre diz, fulano será eleito, fulano não será eleito. A gente escuta, isso é o termômetro da sociedade. Então, assim, eu vejo esse termômetro muito positivo para Nabô. Muito. Eu digo isso a ele e ele fica rindo. Né? Aí eu digo, Nabô, você será reeleito com muita facilidade. Ele fica rindo, mas eu digo a ele, mas então, você sabe, toda campanha é campanha que não é fácil. É campanha que você vai no dia a dia. Mas o projeto dele, quem fizer uma análise, o antes e depois do município, depois que Nabô assumiu, sabe que Patos é outra cidade, outro mundo. Graças a Deus as coisas fluem muito bem. E na sua visão, como é que você analisa hoje o grupo de situação? A situação, a preço de hoje, não tem nem candidato, né? Indeciso, tá surgindo, se é um, se é né? outro. É verdade, assim, eu creio que dentro de poucos dias eles irão decidir realmente quem é candidato, quem é vice, quem é que vai compor a chapa da oposição, quem serão os candidatos da oposição. Mas surge, eles também estão se organizando. Isso também é importante. Eu acho importante que a oposição fazer um controle de qualidade. Mas você, como política, acha que a oposição hoje já deveria ter um nome ou ainda dá tempo de construir um nome, uma candidatura? Eu acho tímida a oposição.
Mas surge, com certeza, daqui a pouco tempo aí já vai divulgar quem será a oposição. Mas eu digo que a eleição do Naboa é certa. Ele será reeleito com uma margem muito grande, a diferença. Porque o povo vai dar essa resposta muito positiva a Naboa, eu tenho certeza. E tudo isso que você atribui, essa reeleição certa do prefeito Naboa, é mérito dele, da gestão, ou é muito mais falha da oposição de não ter estruturado um projeto? Não é falha da oposição, não. É mérito da gestão. Mérito dos secretários, é mérito do prefeito, é mérito de toda a equipe. Quando eu digo toda a equipe, é todos que fazem parte da gestão. É uma unidade de saúde que funcione, é uma escola que funcione, os projetos que realmente chegam na Câmara, que são aprovados. Isso é muito importante. Isso sim, tem como o município caminhar quando os projetos são aprovados, o orçamento, quando o orçamento é bem feito, é bem planejado. Então, assim, tudo isso é uma gestão, é um grupo. Ninguém chega, eu vou fazer isso. Não, é um grupo, ninguém caminha sozinho. Isso é todo um grupo, todo esse complexo que as coisas vão dando certo. É importante, quando o município aí não vota o orçamento, e o prefeito tem que trabalhar com o orçamento do ano passado. Não é assim? Então, tudo isso é questão de visibilidade. Há poucos dias eu conversava com uns vereadores de uma oposição de uma cidade aqui circunvizinha, e eles diziam que não tinham votado o orçamento. Eu disse, mas não votaram por quê? Não, porque nós agora somos oposição. Eu disse, o município? Eles, não, mas o município vai trabalhar com o orçamento que eles tinham em 2022. Olha o pensamento. As coisas não podem funcionar assim. O município é o município. E quando se fala em projetos importantes para o município, todo e qualquer parlamentar tem que ajudar. É a função dele. Ele está representando o povo. E se o povo precisa de melhorias, precisa de reivindicações, é a nossa obrigação. Então, nós não temos que ver o nosso eu, se eu sou situação ou oposição. Nós já tivemos na Câmara quantos projetos que a oposição votou 100%. Isso é importante ver o projeto, ver o município. Muitas vezes se vota contra, mas muitas vezes se vota sim. Muito bem, o Farol Político de hoje conversou com Tide Eduardo, presidente da Câmara Municipal de Patos. Vereadora, obrigado, viu, pela sua participação, bate-papo bom, deu para a gente falar sobre vários assuntos hoje. E seja bem-vinda sempre, viu? Brevemente, quem sabe você já está de volta, de repente ainda antes da campanha ou já pós-campanha, né? Já tendo todo esse resultado. Nosso obrigado, muito obrigado pelo convite e sempre que for disponível estarei aqui presente. Bom, e assim a gente chega ao fim do nosso programa. Eu prometo voltar na próxima semana com mais um entrevistado e, claro, falando sobre política. Até lá. Uma excelente noite a todos. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo.
No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente.